Em um encontro com empresários durante a visita do presidente Jair Bolsonaro à Argentina, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, discursou sobre o momento da relação entre os países. Araújo afirmou que os dois países vivem um momento muito especial e promissor, devido à existência de uma filosofia comum entre os governantes voltada à liberdade. Ouça a tradução livre do discurso do ministro Ernesto Araújo. Trabalho com temas de integração bilateral Brasil-Argentina e Mercosul há quase 30 anos e posso dizer que vivemos um momento muito especial. Não me lembro de ter vivido um momento tão promissor de nossa relação. Porque há uma filosofia comum entre os presidentes, entre os governos, baseada no respeito à vontade popular de povos que querem crescimento, emprego, mas também querem seus valores respeitados, seus valores fundamentais, sobretudo, como sempre enfatiza o presidente Bolsonaro, o valor da liberdade. Liberdade econômica, liberdade religiosa e liberdade de expressão em todas as suas dimensões. Essa filosofia comum se traduz em uma vontade de fazer coisas concretas, e vemos isto aqui e nos resultados desta visita presidencial, com os acordos que firmamos e os avanços que tivemos na facilitação do comércio, segurança, defesa, energia, mineração, ciência e tecnologia e tantas outras áreas. Somos duas potências agrícolas, energéticas e podemos ser juntos duas potências em muitas outras áreas, em benefício de ambos os povos. Essa relação bilateral revitalizada, reinventada a partir dessa filosofia comum, se reflete em um Mercosul revitalizado. É um Mercosul que reencontra sua vocação original. Durante alguns anos, o Mercosul deixou de ser um processo de integração para ser um processo de desintegração, um processo que propunha criar barreiras entre os sócios e isolar a região do resto do mundo. Isso se inverte agora com a nova lógica de uma real integração aberta, que é uma expressão que se usava muito na origem do Mercosul, foi abandonada e agora se retoma. Um Mercosul que requer eficiência e intercâmbio entre os sócios, mas que também seja uma plataforma de abertura e eficiência com o resto do mundo, como vemos em negociações estratégicas que estamos bem próximos de atingir, como com a União Europeia. Um Mercosul revitalizado aponta também para uma revitalização de nossa presença comum em toda a região da América do Sul. Essa nova dinâmica Brasil-Argentina se reflete em uma nova dinâmica para a América do Sul, que é, finalmente o que sempre quisemos, uma região baseada na democracia e na liberdade econômica. Este processo está finalmente criando raízes na região e torna cada vez mais difícil a volta de outros projetos que não têm a ver com a vontade e a vocação de nossos povos. Com liberdade econômica, democracia e integração aberta ao mundo, estamos convencidos de que ninguém pode deter Brasil e Argentina. Muchas gracias, señor presidente, señores ministros, señores empresarios. Yo trabajo con temas de la relación bilateral Brasil-Argentina y de Mercosur hace casi 30 años y puedo decir que vivimos un momento muy especial de esa relación. No me acuerdo de haber vivido un momento tan promisor de nuestra relación. ¿Por qué? Porque hay antes de todo una filosofía común entre ambos presidentes, entre ambos gobiernos, basada en el respeto a la voluntad popular de pueblos que quieren crecimiento, empleo, pero que también quieren sus valores respetados, sus valores fundamentales, sobre todo, como siempre enfatiza el presidente Bolsonaro, el valor de la libertad económica, la libertad religiosa, la libertad de expresión y todas sus dimensiones. Y esta filosofía común se traduce en una voluntad de hacer cosas concretas, y eso lo vemos acá en los resultados que recoge esa visita presidencial, los actos que firmamos y los avances que tenemos en la facilitación de comercio, en la seguridad, la defensa, la energía, la minería, la ciencia y tecnología y tantas otras áreas. Realmente somos dos potencias agrícolas, somos dos potencias energéticas y podemos ser juntos dos potencias en muchas otras áreas y en beneficio de ambos pueblos. Esa relación bilateral revitalizada, reinventada,
a partir de esa filosofía común. Se refleja en un Mercosur revitalizado. Es un Mercosur que reencuentra su vocación original. Durante algunos años el Mercosur no ha sido un proceso de integración, ha sido un proceso de desintegración, un proceso que se abocaba a crear barreras entre los socios y aislar la región del resto del mundo. Eso se invierte ahora con la nueva lógica de una real integración abierta, que es una expresión que se utilizaba mucho en el origen de Mercosur, se ha abandonado y se retoma. Un Mercosur que requiere la eficiencia en el intercambio entre los socios, pero también que sea una plataforma de apertura y de eficiencia hacia el resto del mundo, como lo vemos en negociaciones estratégicas que estamos, si todo va bien, cerca de concluir, como con la Unión Europea. De manera que también esa relación de un Mercosur revitalizado apunta hacia una revitalización también de nuestra presencia común en toda la región, en Sudamérica. Esa nueva dinámica Brasil-Argentina se refleja en una dinámica sudamericana que es finalmente lo que creo siempre hemos querido, una región basada en la democracia y en la libertad económica. Es el proceso que está finalmente creando raíces en la región y que hará cada vez más difícil que vuelvan otros proyectos que no tienen que ver con la voluntad y la vocación de nuestros pueblos. De manera que con libertad económica, con democracia, con una integración abierta al mundo, estamos convencidos de que nadie puede detener a Brasil y Argentina juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller. Acho que nesses 20 anos nunca estivemos tão próximos de fechar o acordo. Há um empenho político enorme, tanto do presidente Bolsonaro quanto do presidente Macri. Esperamos que esse empenho também exista do lado europeu para a gente fechar. Temos grande expectativa. O senhor tem esperança de que siga essa conversamos isso também, conversei isso com o chanceler argentino, comparamos nossas opiniões, seguimos ambos achando que é preciso não voltar atrás de forma nenhuma no compromisso com a democracia na Venezuela e, enfim, estamos aí acompanhando as tentativas que existem, entre elas a questão de Oslo. Mas qual é o passo agora? Porque Oslo parece que soltamos hoje a declaração do Grupo de Lima, né, isso reafirmando todas as nossas posições, continuar a pressão diplomática, pressão política sobre o regime Maduro para que finalmente, né, permita o início de um processo de transição democrática. Canciller, por otro lado, se lo escuchó al presidente Bolsonaro muy firme respaldando hoy al presidente Mauricio Macri en un tiempo de elecciones aquí en Argentina. ¿Eso significa una crítica abierta a Cristina Fernández de Kirchner? Eu diria que é sobretudo um reconhecimento de que há uma grande quantidade de coisas que podemos fazer hoje entre Brasil e Argentina com a visão comum que há entre ambos presidentes e que há que explorar essa possibilidade e esse momento de revitalização da relação bilateral del Mercosur, de la relación del Mercosur. Para Brasil no es lo mismo Macri que Cristina Fernández. No, siempre es distinto, ¿no? Cada gobierno tiene... Y bueno, conocemos lo que ha pasado con gobiernos anteriores en Argentina y en Brasil y han sido momentos difíciles, por ejemplo, para Mercosur, y entonces es la referencia que tenemos, ¿no? Entonces, muy claramente hay cosas que vemos muy claramente que podemos hacer ahora. No ano passado, o ministro Paulo Guedes falou que a não seria prioridade do governo Bolsonaro. A gente viu hoje várias medidas anunciadas em torno do bloco. Isso mudou? Foi uma mudança de postura do governo? Não foi um aprofundamento do nosso pensamento, da nossa filosofia a respeito do Mercosul, né? Acho que o Mercosul antigo não servia para os nossos acordos, mas o que houve foi, nesse governo, já todo um esforço de revitalizar o Mercosul em torno de facilitação do comércio dentro do bloco e uma concepção de integração aberta, ou seja, né, de aproximação com o resto do mundo, entre outras frentes com a União Europeia. Então, esse Mercosul, sim, está totalmente dentro da nossa filosofia. Sim. Ministro, o governo delegou
algumas questões políticas externas ao conselho. O governo delegou algumas questões políticas externas ao conselho de governo, saiu no DO essa semana. Isso de alguma maneira enfraquece a atuação do Itamaraty? Não, de forma nenhuma, né? Esse conselho é uma entidade que já existia, né? Essa Câmara de Política Externa e Defesa, né? Já existia para coordenar questões específicas que têm uma dimensão multidisciplinar, multiagências. Então, de forma nenhuma não enfraquece, ao contrário, é um processo necessário, um processo que na prática já existe de coordenação e que através dessa Câmara pode ser mais aperfeiçoado. Tá bom? Ministro, mais então, o fato de o presidente Bolsonaro estar apoiando tanto o governo Macri com relação às eleições de outubro não dificultaria uma futura relação do Brasil com a Argentina caso o kirchnerismo ganhe as eleições? Eu não creio, não. Eu acho que o que existe é uma enorme facilitação das relações por causa da visão de mundo muito comum, muito coerente que nós temos hoje. E se não ganhar, ele está na frente hoje. Então, essas hipóteses, quer dizer, não quer dizer que você não vai fazer as coisas hoje, né? Então, se acontecer essa hipótese, nós veremos como trabalhar com essa hipótese, né? Mas não é pensando nessa hipótese que nós vamos deixar de aproveitar esse momento extraordinário que nós temos hoje e que nós esperamos que continue com a Argentina. Ministro, foi por conta desse cuidado que o presidente, por exemplo, apesar das críticas que vinha fazendo, a ex-presidente Cristina Kirchner decidiu não citá-la aqui nessa visita, apesar da sinalização, das várias sinalizações que fez ao presidente Macri? Não, a questão é assim, existe um processo interno argentino, político, né, no qual nós não queremos de nenhuma maneira interferir, né? O que o presidente quer enfatizar, eu acho que é a visão comum dele com o presidente Macri sobre a relação bilateral, sobre a política econômica, sobre a política externa. Isso é que é a base de tudo. O acordo com a União Europeia deve ser fechado em Bruxelas já? Então, eu estava dizendo, tenho grande expectativa que isso possa ser possível, sim. E o que falta é a questão de queijos, vinhos, principalmente? É um grupo pequeno de temas, assim, como está tudo em negociação, não posso falar especificamente, mas é um grupo pequeno de temas. Finalmente chegamos na reta final, já identificamos os últimos pontos que ainda estão pendentes, então já está bem identificado e são temas, claro, importantes, sensíveis, que ainda existem, mas temos uma expectativa muito grande. Tá bom? Essa questão de energia nuclear nem ficou claro que é o acordo, exatamente. Ninguém entendeu. Não, isso é uma continuação, na verdade, de uma cooperação que nós temos já tradicional com a Argentina, né? Nós temos uma grande complementaridade, assim, elementos da tecnologia nuclear que são mais desenvolvidos na Argentina, outros elementos que são mais desenvolvidos no Brasil. Então, é a continuação de algo que é um processo muito produtivo que existe para aprofundar o aproveitamento dessa complementaridade. Canciller, ¿hay algún tiempo para cerrar el acuerdo con la Unión Europea? ¿Algún tiempo previsto? Sí, tenemos una gran esperanza de cerrarlo ahora en junio, en una reunión ministerial. Fines de junio. Muchas gracias. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.